Olá, pessoal. Bom dia. Tô vendo que o pessoal já está entrando aqui com a gente. Bom dia, Célia. Bom dia a todos. Bom dia, Tero. Pessoal entrando aos pouquinhos. A gente vai vendo aqui as conexões chegando. Esperar as conexões concluírem aqui e a gente já começa, pessoal. Um minutinho para manter nosso horário. Bom, pessoal, acho que é isso. O restante do pessoal já está se conectando. Então, mais uma vez, bom dia. Eu sou Francisca Brasileiro, diretora de Investment Solutions aqui da TAG Investimentos. Hoje eu estou tendo a honra, né, de trazer mais um Smart Summit com o Marco Túlio, que vai falar com a gente de investimentos no exterior. Antes de fazer as apresentações oficiais, eu vou lembrar, né, primeiro, que essa é uma trilha de conhecimentos que a TAG trouxe aqui, né, para vocês, depois dos feedbacks que a gente teve, de ter um momento, uma oportunidade de discutir os temas com mais profundidade. A gente, nos eventos aí, acabamos de ter o Summit Conselheiros, no Summit Investimentos também, são muitos assuntos interessantes, e a gente sente falta de um horáriozinho aqui com os especialistas para conversar sobre cada um desses temas com mais profundidade, né? Aqui no nosso webinar, né, tem o link para quem ainda não se inscreveu na trilha, né, tá automático e é importante para garantir a pontuação do ICSS, né, então tá vinculado aí ao e-mail de cada um, é através dessa inscrição que a gente consegue confirmar. Para quem não assistiu os últimos, fica disponível no nosso site, no nosso canal do YouTube, as outras apresentações, então podem acessar lá também. E a próxima a gente coloca aqui no final qual que vai ser o próximo tema, já compartilhar com vocês. Então, enfim, né? Feliz aqui de ter vocês conosco. Para não falar demais, eu vou passar já já a palavra para o Marco Túlio. O Marco Túlio ele é consultor de valores mobiliários, né? Consultor da CVM, analista de valores mobiliários também no CNPI, possui um MBA em gestão empresarial e planejamento tributário e é especialista em compliance regulatório. Marco Túlio trabalha há muitos anos aqui com os fundos de pensão também, tem muita experiência nisso e muita experiência com seleção de gestores, todo o processo de due diligence, a estruturação dos produtos para os investidores institucionais, com foco em SG e muita experiência nesses processos de análise dos investimentos offshore. Já é complexo a gente acompanhar o nosso processo aqui, fazer tudo isso quando a gente olha o mundo todo, né, investindo no exterior, é ainda mais complexo. Ele foi responsável pelo desenvolvimento da estratégia de investimento nos maiores fundos de pensão do país por bastante tempo e é o responsável pelo atendimento de clientes institucionais da Brunel Partners, especialista da Uniabrap. Então, com isso, a gente vai ouvir um pouquinho aqui de tudo que ele tem para compartilhar com a gente sobre esse assunto, dar uma aula. Só lembrando que vocês podem compartilhando as perguntas com Q&A, né, com o botãozinho que tem aqui embaixo, QIA, podem ir mandando as perguntas, o chat fica aberto, né, podem ir falando, e no final a gente abre um tempinho aí para discussões também, mas podem ir colocando aqui, quando é pertinente já dá para abordar. Acho que é isso. Marco, é com você então. Vou tirar minha câmera só para deixar o foco em você, mas de tempos em tempos eu volto aqui para palpitar. Maravilha, obrigado, Chica. Pessoal, obrigado, prazerzaço estar aqui com vocês. Francisca colocou bem aqui. A ideia é
é trocar experiência, tá? Então, eu queria muito que vocês não se acanhassem e fossem falando no chat conforme a gente for desenrolando. Não espera para o final, não, porque às vezes a sua pergunta pode ser uma pergunta de uma outra pessoa. E quem já me conhece, quem aqui já trocou alguma ideia comigo, sabe que eu gosto bastante de bater papo. Então, até para mim vai ficar mais gostoso. Então, primeiro, agradecer o pessoal da TAG, agradecer a TAG na figura da Chica por abrir esse espaço para eu poder falar um pouquinho. E a ideia é só passar um pouco do que eu vi nos últimos anos, tá? Então, como ela bem colocou aqui, eu já trabalho com fundo de pensão há muito tempo, então fiquei quase uma década nos maiores fundos de pensão do país e pude trabalhar com a estruturação de produtos e principalmente com seleção de gestor lá dentro. E aí, o que eu queria trazer aqui de debate para a gente poder entender, né? É tentar pegar essa experiência que eu tive de um fundo de pensão grande, de tentar pegar essa experiência que eu tive num passado recente, em poder fazer essa seleção e fazer esse primeiro passo para o exterior e dividir com vocês. Então, primeira coisa que eu queria trazer para a gente poder falar aqui é por que a gente tem que diversificar? Assim, pode parecer besteira, tá, gente? Mas eu passo o dia falando na minha consultoria de valor imobiliário, eu passo o dia falando com fundação pequena, passo o dia falando com alguns outros investidores institucionais, alocadores, e às vezes parece que as pessoas estão fazendo esses investimentos pelo que vem, tá? O pessoal se preocupa muito com a oportunidade que está na mesa, com a bola que está quicando agora, e a gente sabe que dentro da nossa fidúcia do investidor institucional responsável pela aposentadoria, pelo investimento de centenas de milhares de famílias, a gente tem que fazer uma coisa um pouco mais bem estruturada. Então, tendo isso em mente, a ideia da gente diversificar é a gente poder buscar proteção para algum efeito contrário, tá? Então, eu sei que eu estou aqui, né, padre tentando ensinar o padre a rezar a missa, mas não custa a gente falar, né? Não é algo que tem que ser para o ano que vem, para o mês que vem, mas é algo que a gente tem que estar sempre fazendo, buscando essa diversificação da carteira. E aí eu trouxe aqui na tela um exemplo, parece até bobinho, gente, mas é só para mostrar o benefício que a diversificação traz para reduzir o risco do portfólio. Então, eu tenho aí na tela para vocês o MSI, que é o índice que traz as ações globais, tá? É um dos maiores índices do mundo que vai trazer um número de ativos globais, ações, equities, participações em empresas, e o IBOV. E aí, o que eu quero demonstrar aqui para vocês tá direto aqui na tela do risco. A gente tem ali uma volatilidade média do IBOV um pouco mais alta, a gente tem ali o risco do MSI bem mais baixo que o IBOV, mas a gente tende a achar que uma carteira ponderada dos dois seria somar e dividir, e não é, né? A gente tem uma interação entre esses ativos, que é medida pela correlação. Então, essa fórmula aqui, meio esquisita, ela dá para a gente a correlação entre esses dois ativos. E o que isso quer dizer para a gente? Ela está demonstrando para a gente que não é eu colocar meio a meio, eu vou chegar no meio do caminho. Um acaba por anular o outro, ou um acaba por compensar o outro. Então, a gente está falando que se eu colocar 50% do meu ativo em IBOV e a outro 50% em MSI, eu não vou chegar no meio do caminho ali, tipo 22 com 13, né? 35, a gente estaria falando 17. Não, o risco do meu portfólio ele vai ser 13, ele vai ser um risco mais baixo, inclusive, que o risco do MSI, porque existe uma cooperação, existe uma compensação entre essas duas carteiras. E aí, aqui, eu ainda ploto isso para a gente. Se eu tiver lá 100% IBOV, o meu risco está ali 100% nos 22 de vol. Se eu tiver 100% MSI, eu tenho ali 13% de vol. Conforme eu vou ponderando os dois, adicionando um ao outro, eu consigo reduzir a vol da minha carteira como um todo. Então, graficamente falando, isso eu estou falando aqui só de ações, tá, pessoal? Só de participação societária em equity, em empresas. A gente tem aqui
essa barriga que reduz o risco do portfólio. Então, enquanto alocador, enquanto pensar em fundo de pensão, fazendo a sua alocação para N pessoas, para N famílias, a gente tem que estar sempre preocupado em reduzir o risco da carteira e entregar o melhor relação de risco-retorno para ele. Então, aqui eu estou fazendo 2 ativos, um só ações Brasil, o outro ações globais, e eu já estou mostrando que a interação dos dois já reduz o risco total do meu portfólio. Então, por isso que a gente busca diversificar. Por isso que a gente busca investir também em outras classes de ativos, em outras regiões. Então, qual que é o objetivo maior quando a gente está fazendo a nossa política de investimentos? Quando vocês contratam uma consultoria terceirizada ou quando internamente a gente faz um estudo das classes de ativos, de como a gente deveria fazer a nossa alocação ótima para fazer frente aos benefícios que a gente está pagando. Lembrando que a alocação ótima não é a que dá mais retorno. A alocação ótima é que vai encontrar a melhor carteira para atender aquela necessidade dos meus participantes. Gente, é muito engraçado falar isso, porque a gente sabe que existem gestores de recursos, ou alocadores de pessoa física, ou, sei lá, algum outro estudo que não tem essa fidúcia que o investidor, alocador do fundo de pensão tem, e eles não conseguem entender esse nosso pensamento. Para quem passou muito tempo, né, dentro de um fundo de pensão e entende como é que funciona o regulador e a fiscalização, às vezes até render muito é um problema, né, pessoal? Então, a gente tem que estar, assim, alinhado com o que a gente está se propondo com o nosso participante. A gente tem que não precisa correr risco mais do que precisa. E aí, então, voltando no comecinho do porquê diversificar, no porquê dividir, eu trago aqui para a gente a ideia do que é a correlação entre os ativos. Então, eu estou colocando aqui o S&P e o S&P dólar. Então, eu já consigo fazer a comparação dele em real e dele em dólar. O MSCI em dólar. Com o IBOV e o IMA. Então, aqui, qual que é o ponto-chave? Gente, 85% da carteira das fundações está alocado em IMA, está alocado em B longa. Então, o que a gente quer buscar é isso aqui, ó, uma baixíssima correlação entre as classes de ativos que a gente está investindo. E se você for olhar, o IBOV ele tem ali uma proximidade boa com o IMA. É o mesmo país, mesmo ciclo econômico, mesmo governo, tudo igual. Então, o que a gente vai buscar aqui é sempre aumentar essa barriga para a esquerda, que significa que estamos reduzindo o risco, buscando otimizar o portfólio do nosso participante com o melhor retorno para o perfil de risco dele. Então, quando a gente fala em diversificação, a gente vai buscar uma diversificação de pelo menos desses 5 itens que eu estou trazendo aqui na tela. O primeiro de todos, diversificação geográfica. Pessoal, tem eventos globais que atingem um mercado mais do que o outro. Imagina quem tivesse uma alocação exclusiva ali no Rio Grande do Sul, uma alocação exclusiva dependente de produção de arroz que acontece ali no Rio Grande do Sul. Você está com a sua produção toda em xeque. Imagina se você tem uma exposição exclusiva à cana agora, com essa queimada que está tendo. Pessoal, eu voltei Eu peguei um voo ontem, Brasília-São Paulo. Gente, é desesperador o tanto de fumaça que tem. E aí, quando a gente chega aqui em São Paulo, você está vendo ali toda aquela parte queimando, é a cana queimando. Então, imagina se você tivesse sua produção toda dependente da produção da cana, toda dependente daquele ciclo. Então, você tem que ter uma exposição, uma diversificação geográfica para que você possa se proteger de alguma intempérie, de alguma coisa regional. Você tem que se proteger de ciclos econômicos. A gente fala muito sobre o Brasil teve aquela janela de crescimento demográfico com a população mais jovem. Brasil está envelhecendo. A gente está vendo o Japão, que está lá 50, 60 anos na nossa frente, já com a população mais idosa, e agora fazendo um soft landing para retomar a economia. A gente está vendo outros mercados ali da Ásia
né, se aproveitando desse boom demográfico, Índia, China agora chegando no ápice. Então, a gente tem como explorar isso tanto daqui, do Brasil, sem precisar estar correndo só o nosso risco. A gente pode buscar uma exposição, uma diversificação setorial. A gente tem aqui uma bolsa no Brasil, cara, muito pequena, muito concentrada, muito dependente de commodity. A gente tem uma bolsa hoje aqui no Brasil que a gente tem pouca diversificação comparado com o nosso principal ativo de risco, que é o título público federal, o IMAB. Então, a gente pode buscar exposição a setores que não têm representatividade. E, curiosamente, gente, representatividade que deveria estar na nossa bolsa. Por exemplo, agronegócio, né? Agora a gente está tendo os fiagros aí ganhando espaço no Brasil, temos alguns soluços por vir, temos alguns, né, alguns pontos a serem sanados, mas se você for olhar hoje a carteira das fundações, ela é muito concentrada em commodity, ela é muito concentrada em título público e tem pouquíssima exposição ao agronegócio, que é 1/4 do nosso PIB. A gente, se não tem aqui, apesar de ser o Brasil, né, um celeiro do mundo, produtor de alimento do mundo, a gente vai poder buscar ter essa exposição ao agronegócio em outras bolsas que sejam. A gente vai poder ter uma diversificação de moeda, não ficar correndo risco tanto só da do nosso real estar se ganhando ou perdendo valor, né? O maior desespero de todo mundo que trabalha com o que a gente trabalha aqui, fazendo alocação para longo prazo, é sempre a inflação, né? A inflação comendo o nosso poder de repor a aposentadoria do nosso participante. Então, a gente consegue ter um hedge natural, uma proteção natural com esse ciclo de moeda. E ter exposição a outras classes de ativos que a gente não tem na nossa bolsa. Então, para exemplificar aqui, setorial, eu trago duas imagens na tela. Uma, a China, que teve esse ramp-up fantástico dos últimos anos. Ela saiu de um país feudal, agrário, né, fazenda, hoje para ser celeiro tecnológico do mundo. E a gente pode surfar essa onda. Então, existem hoje instrumentos, veículos de investimento que a gente consegue acessar. E aí, uma foto da China, mas a gente pode estar surfando Índia, a gente pode estar surfando Coreia do Sul. Por um outro lado, a gente tem que se diversificar também para evitar transtornos com a guerra. Então, imagina se você tivesse uma carteira muito concentrada em, sei lá, fertilizante, está tendo problema da Ucrânia, uma carteira muito dependente de tecnologia de Israel. Então, a diversificação, ela proporciona que a gente possa sempre estar ganhando de algum lugar. Eu gosto muito, nos meus cursos, de falar que a gente tem que... É Warren Buffett, né? Ele fala bastante, né? A gente tem que se preocupar, a regra número 1 é não perder dinheiro, a regra número 2 não esqueça a regra número 1. Mas a gente tem que fazer a nossa poupança render. Eu acho que um dos maiores desafios para o alocador de um fundo de pensão, para um dirigente de um fundo de pensão, é colocar de pé, né, um binômio, que alguns fundos de pensão têm isso errado até na sua missão, né? Que a missão é pagar benefícios. Gente, a gente não paga benefícios se o dinheiro não render. Então, a gente tem que se preocupar em fazer o dinheiro render e correr riscos mais baixos. Olha que legal, Luciana. Ela escreveu no chat como é que funciona. Vou esperar o pessoal da Baixou a TAG. mão aqui, mas... Luciana, a gente se levantou a mão, não sei se quer participar. Acho que talvez ela levantou a mão só para sinalizar que entrou. Tá bom. Bem-vinda. Tá bom. Então, vamos seguindo, pessoal. Então, diversificação geográfica. Diversificação de ciclo econômico, gente. A gente está falando muito esses dias aí das Magnificent Seven. A gente está aqui no Brasil, né? Finalmente a gente está atingindo algumas máximas de novo no nosso IBOV, estamos conseguindo crescer, mas se a gente for olhar para o nosso IBOV em dólar, não é essa Coca-Cola toda. E a festa está acontecendo lá fora e a gente está de fora. Como que a gente pode surfar isso também e entregar isso para o nosso participante? Então, a ideia de diversificar é poder aproveitar. E aqui a gente está falando só dos Estados Unidos, né? Existe, eu até esqueci o nome agora, mas existe que são as 12 da Europa, né? 12 da União Europeia. A gente tem ali o pessoal do Sudeste Asiático. Então, a gente tem como aproveitar outros ciclos econômicos que estão surfando outras ondas e a gente entregar isso para o nosso participante. Lembrando que a ideia é poder diversificar
e poder perde em algum lugar, estou ganhando em outro, desde que a soma seja positiva no longo prazo, para que a gente possa entregar rentabilidade para o nosso público. Gente, diversificação setorial. Hoje eu trouxe uma foto diferente, né? Ultimamente eu estava usando foto de vacina. A gente teve uma pandemia que assolou o mundo aqui e a gente tem pouca exposição ao hospital, à farmácia, a desenvolvimento de fato de saúde na nossa bolsa, na nossa economia. Lá fora tem muito. Então a gente poderia, né? Sim, é triste a razão pelo que aconteceu, mas houve, né, muito ganho econômico com saúde. Imagina que agora, então, o Ozempic, a gente pode poder usar o um instrumento de investimento no exterior para poder aproveitar essa onda. Então, está mudando o padrão de consumo, está mudando, já é uma das maiores empresas da União Europeia, a gente consegue acessá-la daqui. Então, a gente consegue acessar setores, a gente consegue acessar companhias que não estão na nossa bolsa. A gente consegue diversificar moeda, né? Então, voltamos aqui para o nosso maior desespero de quem é alocador de fundo de pensão. Inflação, tudo é medido em inflação mais. Então, poxa, o real é uma das moedas que mais está penalizada no passado recente, por N razões que não cabe a gente debater aqui, mas o ponto-chave é como que a gente pode fazer para se proteger. A gente fez um estudo no passado recente e coisas de economia one-on-one, economia básica, né? Quando você tem um investimento em moeda forte, você pode se preocupar só com a parcela a mais da sua rentabilidade. Então, aqui no Brasil, se a moda é falar de inflação mais 6, se você tiver um retorno de 6 em dólar, você já está entregando para o seu participante o retorno que ele precisa para atualizar o poder monetário dele, o retorno que ele precisa para poder fazer frente ao planejamento de futuro dele. Então, a ideia que a gente tem aqui é tentar diversificar para que a gente possa tirar de vários lugares e não se preocupar com um único problema que nos assola. Nós já temos bastante problemas que nos assolam no Brasil e a gente tem que estar pensando em de onde eu posso tirar, né? E, por favor, não entendam mal, mas não é o coelho da cartola, mas da onde eu vou tirar esse retorno excedente para fazer frente às mazelas que eu tenho e poder entregar essa aposentadoria para o meu participante. Gente, eu posso ter uma diversificação de classe de ativos. O debate agora nosso aqui macroeconômico falávamos que tinha começado um ciclo de corte de juros e aí abriu uma bolsa para pensar até quando esse corte vai? Qual que seria o nosso juro de longo prazo de equilíbrio? Agora a gente já está falando de talvez falar de aumento de taxa de juros. Então, isso tudo para a gente, no Brasil, tem um conflito grande. Agora, vamos pensar lá nos Estados Unidos? Entrando no conceito ou não, sem precisar discutir se eles atrasaram ou não para subir o juro lá, se deixaram a inflação correr solta ou não lá. O que importa é, eu tenho juros do Banco Central norte-americano pagando hoje uma taxa muito boa. Eu tenho hoje títulos privados norte-americanos pagando taxas muito, muito boas. E eu tenho como aproveitar isso estando aqui do Brasil. Eu tenho como aproveitar isso estando aqui do Brasil comprando um ativo local, um depósito local, um certificado de depósito que acessa esse ativo lá. Eu tenho como acessar um fundo de investimento aqui que vai se aproveitar do que está na tela, do mercado imobiliário norte-americano, pujante, onde a gente está vendo lá, se lá já chegou no topo da alta do juro, então agora, quando vier a queda, o que vai acontecer com esse mercado imobiliário? Quais oportunidades vão vir ali? A gente fala muito nas nossas reuniões aqui com os diretores de investimento, né, pessoal, com os times de investimento, sobre o fechamento das taxas. Esse fechamento dessas taxas lá nos Estados Unidos vai criar oportunidade nos bons, sim, nos títulos públicos norte-americanos, mas nos títulos privados também. Imagina as oportunidades que a gente vai ter com crédito privado, oportunidade que a gente vai ter com real estate, você vai conseguir acessar isso tudo daqui. Então, o ponto-chave, né, a mensagem agora é que a gente não pode ficar de fora. Então, aí na brincadeira, você consegue, nesse exemplo que eu estou falando aqui do real estate, por exemplo, fazer uma diversificação de todos os itens que eu estava citando para a gente. Para pensar ali, eu tenho uma diversificação geográfica, eu posso me expor ao mercado imobiliário norte-americano, canadense e europeu.
eu vou estar exposto a um ciclo econômico que está muito diferente do Brasil. Lá agora eles estão começando a fazer o corte de juros, a inflação ainda tem alguma atração, eles ainda estão crescendo, eles têm lá a produção de riqueza deles que não cessa. Eu posso ter uma exposição setorial, então vou estar exposto a um mercado que não necessariamente eu tenho aqui. No Brasil eu tenho os fundos imobiliários que são ainda menores, incipientes, com cara de renda fixa, eu posso acessar isso lá. Eu posso acessar esse investimento em outra moeda, que já é uma moeda forte. Então, eu já estou trazendo esse diferencial de inflação para a minha conta. Estou acessando uma classe de ativo que está aqui. Então, a gente tem que parar para pensar, e o meu objetivo maior hoje dessa conversa era trazer essa reflexão. Nas minhas interações com o nosso regulador, nas minhas interações em fóruns de investimento, em debate, eu vejo muito se falar em diversificar por diversificar, em diversificar, em botar o dinheiro no exterior. E aí eu me pergunto, é só comprar dólar? É isso? É isso que a gente está buscando? Quero fugir do risco Brasil? Ou, de fato, eu estou buscando reduzir o risco total do meu portfólio, colocando uma exposição geográfica que vai agregar, colocando um ciclo econômico diferente do qual eu estou, colocando uma exposição setorial que eu não tenho como ter no meu mercado local, uma exposição, uma moeda que não vai estar correndo risco da discussão de Banco Central daqui ou acolá, e numa classe de ativos que eu não tenho aqui. Então, o debate que eu quero trazer é, nós temos que pensar, e aí eu quero convidar vocês a debaterem isso com a sua consultoria, com o seu time interno, o que eu preciso fazer aqui, né? Uma frase que é muito comum que a gente ouve nos debates com fundo de pensão é a imunização de passivo, né? Vamos imunizar risco. Qual risco eu quero tentar tratar aqui? Qual risco eu quero tentar tampar ou me resguardar aqui? E aí, só para dar uma pincelada, né, do que a gente tem aqui dentro da nossa regulação, no investimento no exterior, a gente ainda tem esse cheque ali de 10% para poder ir lá para fora. Dentro desses 10% está incluído, né, ETF, BDR, fundos IE. Existe um lapso, né, que se fala com relação aos BDRs direto na carteira. Então, o BDR nível 1 é considerado renda variável. Então, conheço algumas fundações, por exemplo, que têm uma alocação superior, uma exposição a risco superior a 10% no exterior. Então, feito com parcimônia, com muito cuidado, faz todo sentido. Mas esse é o nosso espectro base do que a gente pode ou não pode fazer. Do ponto de vista regulatório, eu só chamo a atenção para o pessoal tomar cuidado aqui com relação ao que é paraíso fiscal, tá? Entendo que não pagamos imposto de renda no Brasil, mas qualquer estrutura de investimento que que possa ter um tratamento diferenciado em um país com um tratamento diferenciado para a tributação, eu acabo podendo ser tributado onde eu não deveria. Já imaginou que triste? Eu não pago imposto de renda aqui, vou pagar imposto lá fora? Ou pior, quando eu for trazer esse dinheiro de volta, eu vou pagar imposto de renda aqui? Então, o ponto é a gente se preocupar em tentar fazer o que é melhor estrutura. E dentro da melhor estrutura, a gente chega no que tem disponível hoje no Brasil. Então, gente, é um prazer poder fazer essa apresentação aqui, porque quando eu comecei esse estudo, esses números eram muito menores. Muito, muito menores. Então, eu comecei a trabalhar com investimento lá em 2007, eu entrei em fundo de pensão em 2013 e comecei esse estudo do exterior em 2018. Então, é prazeroso ver o tanto que o conhecimento está sendo universalizado e o tanto de oportunidade que está sendo trazido para a mesa. Então, hoje, a gente tem ali quase 850 BDRs de ações. Quero registrar aqui meu parabéns para o pessoal da B3. Gente, eles têm um convênio hoje, onde 3, 4 semanas, eles conseguem trazer um BDR para o Brasil. Eu quero comprar a ação XYZ. Você passa para eles, eles vão fazer um estudo de viabilidade. E volume, contraparte, a diligência que a B3 tem a responsabilidade fiduciária de fazer. Eles vão fazer esse estudo e vão trazer esse ativo para ser negociado aqui na nossa bolsa em São Paulo. Então, hoje,
É praticamente muleta falar que não dá para investir no exterior. Você consegue fazer o que você quer. E o debate que a gente vai chegar aqui no final é o porquê e como que nós vamos fazer. Então, hoje nós temos 849 BDRs listados na B3. A gente tem quase 260 BDR de ETF. Então, o ETF já é um fundo fechado. O ETF já tem uma alocação ótima. Ele já tem um índice. Ele replica uma carteira maior. Então, o cuidado aqui é você escolher aonde você quer alocar o seu risco. Mas você já tem aqui mais 260 oportunidades de outros índices. Você tem os ETFs listados aqui direto na nossa bolsa, então são fundos constituídos aqui, e mais de 400 fundos de investimento disponíveis que têm alocação no exterior. Qual que é a minha consideração para essa carteira toda que a gente tem disponível hoje? Bom, 80% disso são Estados Unidos. Então, quando você for fazer o seu LM, quando você for fazer o seu estudo de viabilidade de alocação no exterior, quando você for fazer o estudo do impacto que essa carteira vai ter na sua alocação, lembre-se de que você está ainda concentrando no exterior, nos Estados Unidos. Ou procure ETFs, Ásia, Europa, BDRs de empresas listadas em outros domicílios. Lembrando que não vamos diversificar só por diversificar. Não vamos investir no exterior só para dizer que investimos no exterior. Vamos fazer uma alocação com base em estudo técnico, visando reduzir o risco da carteira. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, temos ali 80% concentrado nos Estados Unidos e temos 33 outros países dessas outras ETFs e fundos listados. Então, se vocês notarem aqui nessa barrinha, eu consigo fazer essa alocação todinha sem precisar ter nenhuma estrutura offshore, sem precisar em contratar um banco lá fora, sem precisar em contratar ninguém diferente. Eu consigo fazer isso tudo dentro de casa. E quais são os desafios? Dentro da estrutura possível, a gente pode comprar os fundos lá fora. Desafio é, você vai ter, quer dizer, ponto positivo, né? Você vai ter uma transferência de tecnologia maior, mas qual que é o seu maior desafio? Você está tomando essa decisão sozinha, você está escolhendo isso sozinho, você está fazendo essa alocação sozinho. Você tem que fazer o acompanhamento de cenários e projeções por conta própria. E a maioria dos gestores globais, eles têm uma restrição de capacity lá, de quem pode acessar a cota mais barata. E, por fim, você vai ter que lidar com o câmbio. Gente, não estou falando que não é para fazer, eu só estou falando que tem outros passos a ser dados antes. Por exemplo, nas minhas interações com fundações, recentemente, eu me esbarrei com uma fundação que tem 5% do RGPB em um fundo de ações China. E é isso. Então, ela se deu todo o trabalho de fazer essa alocação, mas de lidar com o câmbio duas vezes, porque você faz lá dólar, iene, você está exposto a uma única economia, que também é uma economia de mercado emergente, talvez não seja a melhor solução. A vantagem maior aqui é que a política de investimento ela é sua, né? Você está fazendo o que você quer. A reflexão que eu estou trazendo é, você refletiu sobre isso? A gente vai ter uma oportunidade no futuro próximo de poder estar debatendo junto com a Previc, na revisão das normas, o ato regular de gestão. Eu não sei se vocês já estão por dentro, se acompanharam, joga no Google, entra lá no blog da Abrap, com certeza vocês vão achar conteúdo para isso que é falando. Você tomou essa decisão informada, né? O ato regular de gestão fala que um dirigente não pode ser responsabilizado por uma decisão que ele tomou em prol da empresa. Então, para essa decisão estar sendo bem formatada, ela tem que ser bem informada, ela tem que ser refletida. Então, quem te indicou esse fundo, XYZ, não sei aonde, ele tem um argumento dele, eu tenho certeza que é um bom fundo, eu tenho certeza que ele tem um argumento dele. Mas você refletiu internamente, dentro da fundação, com o seu comitê de investimento, você refletiu junto à sua consultoria de alocação, qual o benefício essa alocação vai trazer para o seu portfólio?
você debateu internamente o que isso pode acarretar de aumento ou redução de risco? Então, a gente tem que tomar cuidado quando for fazer essa alocação dessa responsabilidade perante a fiscalização, mas não é uma coisa policialesca. É, de fato, se ela foi refletida, instruída, se a gente conseguiu pensar, muito bem pensado no que a gente está fazendo. A segunda estrutura é contratar um advisor. Fantástico. Eu contrato alguém que me ajuda com essa alocação e me indica o fundo A, B, C ou D. O ponto positivo é o advisor, com certeza, né? Pode ser um OCIO ou pode ser só de fato uma consultoria. Com certeza ele tem muita informação sobre quem ele está te trazendo. Ele vai abrir portas que não necessariamente você sozinho conseguiria, de tocar lá, bater na porta do gestor e conseguir acessar aquele produto, mas você continua tendo um risco de um possível conflito de interesse entre o que você quer e o que o advisor está colocando, e você ainda é o responsável fiduciário sobre essa tomada de decisão. E você também ainda lida com câmbio. Então, na primeira estrutura, você aloca direto. Na segunda estrutura, você tem um advisor e continua alocando direto. A terceira estrutura é uma gestão terceirizada. Aqui, você está contando com a expertise do gestor. Você tem uma blindagem com relação à tomada de decisão fiduciariamente. Você delegou uma gestão discricionária de um terceiro. Você reduz o ticket mínimo para poder acessar essa estrutura via fundo. E você não tem que lidar com câmbio que, vamos lá, né, gente? É desesperador. Se você parar para pensar que a gente tem que fechar um câmbio, por exemplo, para fechar uma operação UCITS em Frankfurt, a gente tem uma janela de 1 hora por dia para não ficar sendo pego no spread. Então, isso fica por conta do gestor. Onde está o ponto negativo? Um eventual possível desalinhamento da política de investimento do fundo. Então, um fundo, vamos lembrar lá, um fundo é um condomínio, igual um condomínio do prédio. Você assina um termo de adesão às regras daquele condomínio. Então, o gestor falou, olha, eu faço isso aqui, esse é meu quadradinho, se A eu faço B e vamos lá. Em algum momento você pode ter alguma divergência e você não tem o que fazer porque você aderiu àquele regulamento. Então, na gestão terceirizada, você está delegando para ele. E não estou falando que é ruim, gente, pelo amor de Deus. Recentemente saiu um texto meu lá no blog da Abrap e a gente fala, eu fiz uma comparação com um carro de equipe de corrida. Você tem que imaginar que você está escolhendo aqui, quando você aloca no exterior, você está escolhendo uma classe, uma categoria de corrida para correr. Fórmula Indy, Fórmula 1, chama como você quiser. E você está selecionando o gestor que é o piloto. Então você tem que confiar no piloto, você tem que delegar ao piloto, tá? Você só tem que fazer um programa muito bem feito de seleção de gestor, de diligência muito bem feita e de monitoramento muito bem feito. Mas essa daqui te dá a possibilidade de acessar outros bolsos. E como eu mostrei ainda agora, você tem mais de 400 fundos hoje disponíveis para isso. Por fim, das estruturas, pessoal, você pode ter um fundo exclusivo. Dependendo do tamanho do seu bolso, você pode ter um fundo exclusivo. Isso virou palavrão para o pessoal que tem family office, multifamily office, por conta da tributação. Mas para aqueles que são isentos, né, fundos de pensão, não faz muita diferença. E aí você seleciona um gestor terceirizado e esse aloca para você. Então aqui você tem uma política do fundo que você que escreve, você conta com a expertise dele para fazer o que você quer, você tem uma facilidade de acesso a vários mercados, porque esse cara ele já tem relacionamento com muitos gestores lá fora, e você tem uma blindagem por conta da tomada de decisão, onde esse cara tem a gestão discricionária do fundo. Você responde pela escolha dele. O ativo adjacente é a responsabilidade do gestor terceirizado. Ponto negativo é que quem tem muito track record pode dificultar um pouco, exigir um cheque maior para você entrar, vai ter uma camada extra de custo e mais recurso para você poder montar esse investimento. A reflexão aqui, pessoal, eu tive essa epifania agora de manhã, vindo para o escritório. É como aquela escolha entre você ter carro, andar de Uber ou andar de transporte público, tá? Os três atendem muito bem, gente. Muito, muito bem.
Dependendo do percurso que você for fazer, aqui eu vou cruzar a Faria Lima de uma esquina para outra, cara, vale muito a pena pegar um ônibus. Nossa, não tem preocupação, barato, tem a linha própria dele. Agora, eu quero fazer um percurso um pouco diferente, poxa, eu posso chamar um Uber, posso chamar um táxi. Eu vou estar no banco de trás, eu vou conseguir manter minha atividade, vou conseguir falar no telefone, eu vou conseguir relaxar que seja, olhar para a paisagem e vai ter alguém dirigindo para mim. E ele tem o alinhamento de interesse dele, ele não quer bater o carro dele, ele também quer chegar logo para pegar a próxima corrida, como gestor de recurso terceirizado quer ganhar a taxa de performance. Você tem todos esses benefícios. E por fim, né, fazendo a engenharia reversa do que a gente está descrevendo, você pode comprar seu carro e você vai dirigir o seu carro. E com certeza você pode dirigir bem, você pode ser muito ágil na direção, você pode ter uma habilidade diferente na escolha do caminho. Nossa, essa daí eu tô doido para ver alguém que tenha, né? Toda vez que eu discuto com o Waze, eu apanho. Ah, é? Boa. Excelente analogia. Quando eu for falar aqui agora, então, a pessoal do Advisor, o Advisor é o Waze. Vamos anotar? No final, adorei essa brincadeira aqui. Então, você comprar direto aqui, você é o dono do carro. Você dirige, você escolhe o caminho, você está no manche. Quando você contrata o Advisor, você bota lá no Waze o endereço que você quer ir e o Waze vai te dar o caminho para você chegar lá. Mas você está dirigindo. É o seu carro, com o seu seguro, você está dirigindo. E na gestão terceirizada, você está andando de Uber. Então, dentro dessa analogia, não tem resposta certa, tá? A resposta certa é o que funciona para você. Por fim, aqui é você ter um motorista particular, tá? Então, você ter um gestor exclusivo. Então, é você ter uma decisão informada do que é melhor para a gente fazer. Antes de passar ali para o que foi as melhores práticas da estrutura possível, teve uma pergunta aqui para a gente no Q&A. De que forma as mudanças nas regulações internacionais podem impactar investimento no exterior e como antecipar e mitigar riscos? Francisca, me antecipei, você quer falar um pouquinho disso aqui? Não, é que eu ia ler, mas você já respondeu, tá ótimo, já abriu. Eu estava de olho na Obrigado. pergunta, esperando dar uma pausa, mas se você conseguir já tocar agora, tá ótimo. Obrigado. Pessoal, as mudanças estão acontecendo o tempo inteiro, tá? Nós temos que tomar muito cuidado sempre com mudança tributária. E aí eu estou falando aqui agora, queria muito poder estar olhando no olho de cada um de vocês. Tem que prestar atenção nisso, não é porque eu sou isento no Brasil que eu tenho que me despreocupar. Imagina o barulho que vai fazer, o caos que vai ser na vida da gente que trabalha com fundo de pensão, pagar imposto de renda em outro país. Uma estrutura mal montada, por exemplo, do investimento no exterior, uma estrutura mal montada, nesse exemplo que eu dei ali, de real estate norte-americano. Imagina o meu participante descobrir que eu sou isento de imposto de renda no Brasil, mas estou pagando imposto de renda nos Estados Unidos por um desleixo, um descuido. Mesma coisa com a União Europeia. Então, as mudanças que tem, a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a garantias que estão sendo dadas e com relação à tributação. Então, Antero, as principais mudanças que eu estou vendo agora não impactam muito o mundo que a gente está falando aqui. Porque aqui a gente está focando primordialmente com ETFs, BDRs de ETFs, então a gente acessa o ativo final, ou veículos de investimento que preponderantemente, aí a Francisca me ajuda a falar aqui, eles vão sair por veículos UCITS da União Europeia. Vou fazer um parêntese aqui para falar da UCITS, podia ter falado um pouco mais ali. A UCITS, pessoal, ela é o passaporte de investimento da União Europeia. Quando foi criado lá o euro, o pessoal achou fantástico, o Banco Central Europeu, moeda única, você cruza a fronteira, é lindo. Qual foi o desafio que eles encontraram depois? Eu sou um cidadão italiano, resido na Itália e quero comprar um fundo alemão. A que regras eu estou sujeito? A que regras esse gestor terceirizado está sujeito? Então, imagina, tributariamente já fica uma coisa meio
tensa, porque eu pago o meu imposto na Itália e a administração fiduciária do fundo está lá na Alemanha. Mas imagina do ponto de vista regulamentar, a qual CVM esse cara responde? Então, lá atrás foi criado o veículo UCITS, Undertaking Collective Initiative Trust. Ele cria um padrão, um arcabouço único, onde qualquer gestor de recursos residente da União Europeia, domiciliado na União Europeia, pode se registrar, assinar um atestado de que ele atende, de que ele vai seguir um termo de compromisso e colocar o regulamento na norma da UCITS, falando que esse é o padrão mínimo. Então, para qualquer cidadão europeu acessar esse veículo, as regras estão claras, estão dadas de largada. Tanto é que foi tão sucesso, gente, que a gente viu agora Emirados Árabes aderindo à UCITS, você tem fundos chineses aderindo à UCITS. Então, você tem veículos do mundo inteiro. Você tem gestoras americanas lançando veículos UCITS. Por quê? Porque por tornar a regra do jogo universal, clara, eu facilito a minha captação de recursos, mais gente vai chegar porque eu estou entendendo o que está acontecendo. Então, Antero, as principais regulamentações que a gente tem que tomar cuidado agora, então, por ordem de grandeza, tá? Para a gente não se estender muito, mas, por favor, me procure, a gente pode falar de uma por uma que te preocupa. Mas eu olharia primeiro as tributárias, que têm domicílios mudando. A gente tem uma preocupação hoje, inclusive, com o registro do investidor lá dentro. Se você jogar no Google hoje, por exemplo, 40 Act, né, 40 Act nos Estados Unidos, você tem como registrar a sua fundação lá para você ser isento de imposto de renda. Então, alguns domicílios já estão exigindo isso para a gente saber que o dinheiro que está saindo aqui do Brasil já é isento para ficar lá isento. Então, eu me preocuparia com tributação, porque isso pega a gente na veia. O segundo, eu me preocuparia com esse arcabouço de são CVMs que fazem parte daquele convênio de CVMs globais? Cara, isso é uma coisa também que o dia que a gente descobre fica tão feliz. Imagina que a UCITS resolveu o problema do cidadão europeu investindo na Europa. Quando foi criada essa associação das CVMs, se você tiver daqui, cara, com um problema em um investimento lá em UCITS, lá na União Europeia, lá onde for, você não precisa, de forma alguma, pegar um telefone e ligar lá. Você pode simplesmente ligar na CVM aqui no Brasil, abrir uma ouvidoria e ele vai acessar direto por conta desse convênio. Então, dentro dessa ordem, tributação. A segunda, essa base da associação das CVMs. E a terceira, de ordem mais ampla, de fato, é entender os veículos de investimento. Então, hoje, da mesma forma que aqui no Brasil, tá, pessoal? A gente tem o debate, por exemplo, existe o fundo multimercado que pode tudo, né? Recentemente, a CVM lançou agora o Fiagro multimercado que pode tudo. Quando a gente for olhar, por exemplo, para o veículo de investimento Mutual Funds nos Estados Unidos, ele pode tudo. Então, dessas mudanças regulamentares, eu me preocuparia mais com essa parte de como está sendo feito o enquadramento. Do ponto de vista tributário, tomar cuidado com esse registro de todo mundo. Espero ter respondido. Cara, se eu não conseguir, por favor, chama a gente ali no privado depois, a gente vai conversar, mas o mundo está caminhando para essa universalização. Uhum. Eu ia completar que, assim, o mundo, a legislação muda muito menos do que aqui. Essa coisa que a gente tem de uma vez a cada semestre muda tudo, não é muito a realidade offshore. Principalmente desses principais veículos, né, que o Marco Túlio comentou. Tem uma questão que tem surgido e aparecido aqui para a gente algumas vezes, que a legislação da CVM mudou em relação à definição de investimentos no exterior. E a Previc faz referência à legislação de CVM, então, teoricamente, agora não existem essas regras tão claras. Mas eu entendo que isso é um período entre adaptações da norma, né? Enquanto a norma da Previc está se atualizando para as mudanças da CVM, fica um período de limbo, porque é só para voltar um pouquinho, né? A legislação da Previc fala seguindo os investidores conforme definido na legislação da CVM para investidores qualificados.
E aí, nesse caso, você vai lá na legislação do CVM, não existe mais, né? Era um anexo todo sobre investimento no exterior que não existe mais, mudou a estrutura da norma. Então, nesse período fica num limbo, mas a nossa visão aqui, né, vale a pena ouvir o Marco Túlio também, é que enquanto está no limbo, né, você não tem essa referência nova, a legislação está sendo adaptada, é melhor prezar pela cautela. Então, por hora, essa legislação acaba remetendo a esses fundos e UCITS que o Marco Túlio falou, que são muito bem amarrados, então, é uma legislação muito, né, antiga, bem estruturada. É difícil eu ter, assim, investir, a legislação mudou um mês depois, eu já estou fazendo alguma coisa errada. Eu acho muito menos provável do que o que a gente vive aqui no nosso universo, mas tem esse cuidado que, por enquanto, né, não é necessariamente claro, óbvio, na legislação a questão do UCITS, mas a gente continua achando que é o que está valendo, é o que está vigente. É isso mesmo. Complementando aqui. Obrigado. Cara, tem uma frase que eu falei. Bom, quem for pesquisar vai ver onde eu trabalhei e tudo mais. E a gente aprendeu a falar uma frase que diverge um pouquinho do direito, né? No direito usual, a gente fala tudo que não é expressamente proibido é permitido. Né? Quando a gente está falando do passivo que a gente tem como fundo de pensão e da responsabilização que a gente aplica o oposto, né? Tudo que não é expressamente permitido é proibido. Só que existe um lapso temporal, como a Chica colocou. Só que, como a regra da CVM é uma regra aposta, então, assim, gera um conforto onde você faz essa decisão, volta lá no que eu falei ainda agora do ato regular de gestão, informada, refletida. Então, você pode simplesmente falar assim, e que fique registrado para vocês. Em que pese, se eu estou tomando uma decisão de investimento agora que eu estou nesse limbo, em que pese existe um descasamento temporal entre as normas. A norma vigente pela Comissão de Valores Imobiliários, se você fizer todo esse disclaimer, você pode ficar tranquilo. Tem esse conforto, tá? A gente tem conversado muito com o regulador e faz parte do jogo. Então, as regras acontecem, hoje existe o sandbox regulatório e a gente cai num momento onde a gente consegue se adequar. Eu vou aproveitar, eu perguntei para a Francisca se eu ia tocar nesse assunto antes e essa bola quicou agora, chega para a gente falar. Por exemplo, gente, quer pensar no desespero que eu estou aqui pensando na cabeça de vocês em seleção de gestor? Penso na cabeça do pessoal da TAG ali que faz a alocação para vocês. Na possível, provável revisão da 4994, todo o BDR vai virar renda variável. Como é que você vai comparar gestor agora no Brasil? Eu vou olhar o track record de 3 anos do cara, eu vou comparar um cara que só tinha BDR com Magnificent Seven com um cara que tinha Petrobras. A gente vai cair num momento agora aqui que vai dar... Vamos ter que discutir como fazer. Né? A regra passando como está, né? A gente já sabe que está lá mais de 100 dias, né? Tá, várias revistas já publicaram, várias que está em revisão no Ministério da Fazenda. Quando tudo passar a ser da renda variável, imagina primeiro que lindo vai ser para a gente poder ter Petro, Vale, Nvidia, tudo no mesmo fundo, na mesma regra, na mesma composição, mas, por outro lado, para a gente poder comparar gestor, vai virar um barulhinho. Então, assim, são desafios, mas eu gostei de como a Chica colocou. Eu não olharia para isso com medo. Fazendo uma decisão refletida, informada e pensada, a gente consegue seguir. Pessoal, para não delongar muito o que a gente está falando, dentro dessa pesquisa que a gente fez de como foram feitas as alocações, a maior parte das fundações foi dividida por tamanho, tá? Então, de fato, quem já teve uma conversa comigo, eu falo que tem os Kiko, que são os donos da bola, que querem ter o seu fundo exclusivo, e aí vão digitar por gestor o mandato. Tem aquela galera intermediária que vai contratar um advisor ou vai fazer um mandato de gestão de alocação. E as menores vão comprar fundos de prateleira. Ninguém está certo, ninguém está errado. O que importa é o que é melhor para o seu participante, desde que você tome essa decisão baseada na sua alocação de risco, tá? Então, dentro desse cenário, o único ponto que eu cuidaria, tá? E aí é a minha parte onde, ainda bem que eu sou regulado e posso falar, que eu posso dar minha opinião eventualmente, quando você for selecionar alguém direto lá fora, eu teria um pouco mais de medo, tá? Então, para fazer um wrap-up aqui de tudo, a gente consegue fazer essa alocação direta via BDR. Quem tem time de research, poxa, vai ser divertido demais poder olhar para essas coisas. Por outro lado, a gente vai ter um desafio enorme
de que o universo de empresas investíveis agora, se eu tinha 400 empresas no Brasil, mais agora 800 BDRs, eu estou falando de um universo de mais de 1.000 empresas investíveis, isso que já estão listadas, fora o que a B3 trouxer para a gente. Quem for fazer alocação por ETF também já tem bastante oportunidade. Eu, pessoalmente, dentro da minha catequese, eu gosto bastante de ETF na cabeça de alocador, tá? Então, eu acho que um LM bem feito, ele começa primeiro escolhendo os betas, primeiro escolhendo qual risco você quer correr, para depois você ir para a geração de alfa. E aí depois a gente faz um apanhado aqui do que é geração de alfa, tá, gente? A gente pode fazer um próximo evento disso. Como selecionar track record de gestor. Adoraria poder discutir isso com vocês, à luz da ato regular de gestão. Mas eu acho que tudo começa primeiro qual é a minha dor? A minha dor é imunizar passivo. Pensa fundação. Qual que é a minha segunda dor? Reduzir risco da minha carteira. Terceira dor, eu preciso dar mais rentabilidade. Então, dentro dessa ordem, eu olharia para a gente poder primeiro buscar uma gestão, de fato, alocação de beta, ETF, índice. Depois a gente passaria por uma seleção de gestor terceirizada e, por fim, quem tiver tamanho, fazer a seleção de ativos no geral. Só nessa questão do teu fundo exclusivo, pessoal, eu queria só deixar um comentário que hoje os custos operacionais eles estão bem mais reduzidos, tá? Então, provavelmente, tem equipe aqui que está online agora que acha que é muito pequeno para ter a atenção de um player do mercado financeiro. Tem gente que pode achar que é muito pequeno para poder tentar discutir um mandato exclusivo, para tentar discutir o que é algo customizado para si. Mas tendo em vista que esses custos operacionais baixaram bastante, tem oportunidade, tá? Eu tenho certeza que a Chica já conversa bastante isso com vocês, tem bastante player no mercado falando. A gente consegue hoje, sim, te dar uma oportunidade. Quem gostou ali, eu vi no chat que teve gente que gostou da minha analogia, eu vou dar mais uma para a gente finalizar com chave de ouro, tá? Eu gosto muito do carro de corrida, mas recentemente eu falei de navio. Não sei se vocês já pararam para pensar em todo filme de navio, o comandante é alguém mais velho que toma a decisão para onde vai, mas não é ele que fica no leme. Então, hoje, com a redução dos custos operacionais, com a oportunidade de uma consultoria, você consegue se tornar um navio, o comandante do seu navio. Você, fundação, vai poder ditar para mim qual que é o meu mandato de retorno, qual que é o meu orçamento de risco, o que eu posso ou o que eu não posso fazer. Você, enquanto comandante, bota o seu cap e vai dizer para a gente, olha, eu quero um mandato, eu quero uma alocação no exterior, 60 em renda fixa, 40 em renda variável, eu quero só país de parte de renda fixa, só que seja grau de investimento, AAA, de renda variável eu quero explorar, buscar alfa, e você tem um orçamento de risco X. E a gente vai conseguir ter um gestor terceirizado que vai pegar no leme do navio e vai pilotar isso para você. Então, assim, a mensagem vamos discutir primeiro o que você precisa para depois a gente sentar na mesa e conseguir montar, né, de fato, uma solução completa para você. Pessoal, aqui eu encerro a apresentação. Quero abrir para perguntas e respostas. Muito bom, Marco. Uma aguinha para a gente. Teve um eco aqui. É super bom a gente parar e ouvir as coisas assim bem estruturadas, né, e organizadas. Tem novidades aqui para a gente também. Eu estou vendo a primeira pergunta aqui, que é um comentário no chat, né? Acho que não é tanto aplicável, mas querendo ou não, é sobre as nossas surpresas legislatórias. E coloquem aí as perguntas, pessoal, para o Marco ir compartilhando. Vamos lá. Esse comentário da bitributação numa possível aprovação do Congresso na taxação de herança, né? Eu acho que essa legislação é uma discussão muito aqui dos nossos embrólios legais que a gente estava falando, né? Mas é uma curiosidade, assim, né? Essa permissão que a gente tem aqui, né, dos fundos de aposentadoria, etc., não serem tributados, também não é tão comum lá fora. Então,
acho que o Marco comentou isso. Tem que tomar É, cuidado com essa questão da isenção aqui dos impostos quando investe, mas eu particularmente não me sinto nem confortável para palpitar aí nessas questões todas do Congresso, Marco. Não sei se você tem eu uma não vou opinião dar palpite de formada. Congresso. Chica, eu não vou dar palpite É, de Congresso. Mas quem me conhece sabe que eu moro em Brasília, através da moro em Brasília, e eu tenho uma frase que eu tenho repetido muito, 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 muito nos últimos 5, 6 anos. A gente tem que passar a ler Brasília e não ouvir Brasília, tá? Então, Agnaldo, não tenho a solução para você do seu medo, tá? Mas o ponto é, tem muita espuma, você joga para cima para ver o que cai no colo. Então, assim, eu sei que é tenso, eu sei que a gente fica aflito por N razões, tá? O seu é tributação, o outro é responsabilização do gestor, tem N coisas. Mas temos que tomar cuidado para ver o que de fato está sendo escrito, para o que está sendo falado. Já vou aproveitar que eu estou olhando aqui para a tela, eu vi aqui uma pergunta, né, do Pacheco, será que estamos muito tímidos na alocação de investimento no exterior? Pacheco, você foi o Giba agora, o Giba não, né? O Maurício para o meu Giba aqui da cortada. Esse pensamento é que eu gostaria muito de sair daqui hoje, né? Poxa, abraçado com a TAG, com a Chica, para falar, nós temos que parar de olhar para investimento no exterior como sendo só uma classe. Não é uma classe, gente, não é uma coisa que você pega. No exterior você tem ações de outros setores, você tem imóveis. No exterior você tem renda fixa, você tem crédito corporativo, você tem título público. O que eu acho que é a reflexão principal que a gente tem que tirar daqui e levar para o regulador e bradar para o mundo inteiro para falar é: nós temos que olhar para a classe de ativo, local ou exterior, tanto faz. Eu tive uma oportunidade em 2017 de fazer um benchmark com os principais fundos de pensão do mundo. Eu conversei com gente do mundo inteiro, gente, tipo, da costa oeste do Canadá até os Emirados Árabes. E eles se espantavam de a gente falar investimento no exterior. Mas por quê? Tipo, para mim, que é gol. Eu não quero saber. Eu tenho uma baixa alocação à saúde. Eu vou comprar uma empresa de saúde. Não, não importa onde ela está. Eu acho que eu tenho uma baixa alocação à economia sustentável, transição energética. Cara, você acha mesmo que um fundo de pensão canadense que está preocupado com transição energética, não só do ponto de vista ESG, pessoal, não é porque ele quer abraçar a árvore, mas porque ele acha que é onde vai estar o próximo grande ganho do mundo. Isso é uma tese de investimento. O mundo vai descarbonizar, vai investir, vai vir um caminhão de dinheiro, eu vou ganhar dinheiro com isso. É uma tese de investimento. Você acha que esse cara, quando vai olhar para a transição energética, ele se preocupa do domicílio? Ele se preocupa se faz sentido. Eu vou vender transição energética numa empresa de energia solar no Alasca, na Noruega. Cara, não, vou falar de Brasil, vou falar de África, vou falar ali do Saara. Então ele está preocupado com a região e não está preocupado com a região porque é um investimento no exterior para ele. Ele está preocupado aonde essa empresa está. Então, Pacheco, respondendo a sua pergunta, eu não acho que estamos tímidos. Eu acho que estamos olhando com olhos errados. Eu acho que a gente tem que parar de olhar para a fronteira. E essa oportunidade que a 4994 nova, se vier, né, com todo o disclaimer, do jeito que é, de BDR, ser renda variável, vai abrir essa porta para a gente. Porque aí, de fato, o seu time de investimento vai poder falar, cara, eu tenho uma tese de AI. Eu tenho uma tese, por exemplo, de galpão para data center. Não me interessa se é no Brasil, na China ou onde é. Eu quero investir nisso, porque o mundo é globalizado, o mundo está fibrado, Starlink está aí dando internet de satélite para todo mundo. Então, acho que a resposta não é que estamos tímidos, estamos olhando com olhos errados. Perfeita a resposta, concordo plenamente. Marco, eu tenho um ponto para falar que eu acho que é das questões que mais batem aqui, né, na gente, na nossa visão, etc. Geralmente até que casa isso com você falou e queria ouvir sua opinião, né? A gente pensa em investimentos no exterior como uma classe, né? Ela não é uma classe, então acho que a mudança da CVM já vem dessa forma muito positiva, que ela não trata, né, separadamente como um tipo de investimentos, e sim cada caixinha dela. Mas acho que grande parte das fundações, quando ainda investem, pensam em equities, né? Vou investir em offshore, vou investir em ações internacionais. Grande parte das fundações é assim.
Mais recentemente também passou-se a incluir renda fixa em alguns mandatos, né? E aí passou-se a incluir, foi muito bem, depois muito mal, enfim. Tem sido um investimento menos óbvio. Mas qual que é a sua visão em relação às possíveis estratégias, às oportunidades e como explorá-las, né, nesse momento e de uma forma geral? Perfeito, obrigado. A gente volta lá no comecinho, quando a gente fez aquela tabela de correlação, tá? Eu acho que o ponto ótimo hoje para a gente poder pensar, e eu acho que é uma algema de ouro que o alocador de fundo de pensão tem no Brasil, da renda fixa alta, é pensar que a gente não precisa olhar para a renda fixa lá fora. Mas eu falei ainda agora, por exemplo, imagina que a gente tem lá um investimento em renda fixa em dólar dando 6% ao ano. O dólar naturalmente já vai ser o nosso hedge contra a nossa inflação do Brasil. Então, eu acho muito engraçado o cara olhar hoje, por exemplo, uma B pagando 6 e achar que é uma oportunidade, ele não enxerga a crise que está. E quando você olha para os Estados Unidos, que vai ter uma economia muito mais pujante, que vai ter um, um fiscal mais em linha, ou pelo menos a máquina de dinheiro deles imprime um dinheiro que vale mais que o nosso, sendo vantajoso, eu acho curioso as pessoas não olharem para isso com tanto afinco. Mas, por um outro lado, eu tenho muito medo, né? E aí, gente, eu tenho medo e eu vou falar em primeira pessoa sempre, tá? Pretendo nunca parar de falar em primeira pessoa, de como o regulador enxerga a volatilidade. Eu acho que esse debate, que a gente vai entrar muito aqui com a questão da marcação a mercado. Se eu estiver olhando para uma B longa a mercado e comparar ela com um bonde americano com um câmbio, cara, dá elas por elas. A vol dá elas por elas. Então o regulador vai olhar e falar, cara, beleza, é renda fixa. Agora, eu entendo o dirigente do fundo de pensão poder marcar uma B na curva, na teoria, sem volatilidade nenhuma, e jogar aquele retorno para dentro. Então, assim, tenho visto, sim, muito mais apetite por renda fixa no exterior, mesmo. É uma das classes de ativos que tem pouco produto hoje para a gente poder entregar, pensando naquela história de ter 36 meses de cota, 60 meses de cota. Eu tenho poucos produtos hoje elegíveis. Eu tenho ainda uma dificuldade de interpretação legal sobre o que tem que estar nesse ativo. Se você for lá na 4994, o ativo de renda fixa no exterior tem que ter rating, né? Tem que ter rating de crédito. Mas e um fundo? Fica naquele breu. Então, eu posso, por exemplo, ter um fundo de crédito corporativo Estados Unidos com feeder aqui no Brasil? Na interpretação fria da lei, pode, mas eu entendo o gente do fundo de pensão ter medo e ir para o bonde, tá? Mas, assim, tem perguntado muito. Eu acho que a gente vai dar um passo muito grande agora com essa revisão das BDRs para equity e vai abrir uma avenida para que a gente possa falar de renda fixa. E aí, de renda fixa, a gente vai poder ter abrir debates que são muito intensos. Pessoal, assim, acho que vocês já viram que eu gosto da aula. Uma vez eu estava dando aula aqui e eu estava tentando explicar para uma pessoa que um título público da Turquia é mais barato que o título público brasileiro. Metade do país está em guerra, ele tem guerra em 3 frontes e ele consegue emitir um bonde mais barato que o governo brasileiro. Vocês têm noção do que é isso? Então, sim, Chica, eu acho que o apetite tem aumentado. Eu entendo quem tem medo, mas o apetite tem aumentado e eu acho que é um trabalho nosso, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora, nesse instante, de educar, de mostrar e de fazer junto ao regulador também, tá? Que eles possam assistir. Gente, assim, tem coisas que a gente acompanha que parece que está longe, mas está tão pertinho. O maior desespero que eu sempre tive trabalhando em fundo de pensão era do regulador não entender o que eu estava fazendo. E não é não entender de maldade, tá, gente? É de fato conhecimento técnico. Gente, teve o primeiro concurso da Previc esses dias. Olha que maravilha. A gente vai poder contar com um profissional de carreira. O cara vai fazer treinamento no dia 1 sobre investimento, portfólio, ALM. Daqui a 10 anos, se ele trocar de fiscalizar entidade A ou B, ele sabe o que é, ele não vai chegar lá do zero. Então, assim, eu acho que temos
né? É um caminho pela frente aí que tá fumaçado, mas é um oceano azul aí pela frente para alocação de fundos de pensão e parar de falar de investimento exterior e parar de falar de uma alocação ótima mesmo. Ótimo ponto. Tem uma pergunta que estava aqui perdida no chat. Eu achei que a busca por alfa parece ser uma discussão que fica em segundo plano, se não pela apresentação do marco, pelos resultados atingidos pela média dos gestores. Dito isso, a gestão mais focada em ETFs não seria mais recomendável? Pergunta boa essa. Pergunta boa. O bom é que eu, como consultor agora, posso ser queimado até por algumas assets aqui direto, mas eu acho que esse debate vai um pouco mais profundo. Porque você consegue sim gerar alfa usando só beta. Como eu falei lá no comecinho, a gente tem que escolher melhor as nossas batalhas, quais são os riscos que a gente quer correr. Uma vez que você fizer o básico bem feito, gente, uma vez que a sua carteira estiver bem ponderada entre o que é renda fixa pós, renda fixa pré, o que é título longo, o que é título corporativo, ações, fundo imobiliário, a hora que você tiver com ela toda montada, aí a gente entra nessa discussão do alfa. Eu concordo gênero, número e grau com você, cara. Pode parecer, no primeiro momento, que o alfa fica em segunda linha. Não deve ser. Mas o ponto é que, nessa minha experiência de 10 anos, nessas minhas andanças aqui, eu ainda vejo gente tropeçando em fazer a alocação do beta. Eu vejo gente ainda tropeçando na seleção do ETF. Gente tropeçando na escolha do risco que quer correr. Então, primeiro, escolhe se você quer correr Fórmula 1, Stock Car ou Fórmula 1. Depois que você escolher e tiver um carro bem feito, aí a gente escolhe o melhor gestor para ser o piloto. Então, os diálogos andam em paralelo. Mas eu sei que tem uma meia-culpa aqui com as fundações, gente. Tem fundação muito pequena, eu entendo. E não é pequena de volume de AUM, não. É pequena de número de gente. Pessoa com 2, 3 braços, eu sei que é difícil. Então, primeiro, vamos usar as nossas consultorias, assessorias, seja lá quem for, que te ajuda a fazer o ALM, faz a CLM bem feito ali no primeiro tri do ano, aloca tudo e depois vamos partir para a seleção de gestor. Depois vamos partir para a geração de alfa. Mas é um passo de cada vez. A gente tem que andar primeiro para depois correr. Excelente. E aí vamos voltar um pouco, né? Quais são as classes de ativos que devemos ter no Brasil, eu entendo, no portfólio brasileiro, tendo em vista uma boa diversificação. Exterior é uma classe só, renda fixa, exterior e renda variável, exterior são classes diferentes. Eu ainda vou incrementar um pouquinho a pergunta aqui do Eduardo, né? A gente aqui gosta muito de investir nos chamados alternatives, né? Que é como a nossa classe de estruturados, onde tem prêmios que a gente nem sonha em capturar aqui no Brasil, né? Você pode investir, por exemplo, em fundos de commodities, de eventos climáticos, ou esses fundos sistemáticos e quantitativos, que são os paralelos ao nosso multimercado, mas que investem assim no mundo todo, uma infinidade de ativos, né? Talvez seja a classe menos utilizada e mais geradora de alfa no mundo todo. Tem fundos aí que você não entra, né? Nem que você pague, você ameace alguém, o fundo está fechado há milênios e você não consegue alocar de tanto alfa que esse fundo gera. Com ferramentas muito avançadas de inteligência artificial, tecnologias, sistemas, sem computadores, sem cientistas da computação gerando fundo. Então, eu já começo aqui pondo, né, a minha pitada. Eu ia deixar essa pergunta para o final, mas aproveitei. Eu falaria pelo menos de 3 classes, né? Renda fixa, renda variável e alternatives, mas tem muitas outras. Como é que é a sua visão disso para um portfólio local, Mário? Perfeito. Eu sou um entusiasta, tá? Então eu posso estar sendo um pouco enviesado, mas eu adoro o alternativo. Eu adoro a classe de alternativo porque ela te dá uma possibilidade de estruturar o que você está montando. Então, dito isso, eu vou voltar ali no comecinho. Então, a gente falou ali, renda fixa pós, todo mundo tem que ter seu colchão, seu caixa. Então, cara, tem que ter essa parte ali sua grana de curto prazo. Você tem que ter o seu ativo de longo prazo, título público, para imunizar seu passivo e dar estabilidade para sua carteira. Tem que ter.
Então, renda fixa, plain vanilla, é isso. Aí a gente entra na renda fixa crédito estruturado. Gente, que classe de ativo menosprezada pelas fundações brasileiras, que me dá agonia. Me mordo aqui com isso. Para pensar que o brasileiro médio financia carro, dá 20% de entrada e lá, por que o banco pede 20% de entrada? Porque se der alguma coisa errada, ele toma o carro. O brasileiro médio financia a casa e está a garantia. E aí, quando vai falar de crédito, você torce o nariz para falar de crédito estruturado. Gente, você está emprestando dinheiro para uma empresa que está te pagando um yield, está te pagando um dividendo muito bom e tem um colateral gigante. Você pode exigir garantia, fiança, indústria, terra, fazenda, imóvel. Só que foi criado um estigma atrás disso, de que por ser estruturado, pode ser feito coisa errada. Aí vamos voltar ali no que eu falei do ato regular de gestão, faz um processo bem feito, seleciona um gestor confiável, que tem índole, um cara que tem realmente track record, que ele vai estruturar isso para você e vai estabilizar a sua carteira. A Chica falou que agora, cara, para mim, o alternativo ele estabiliza a carteira tanto quanto uma B longa, marcada na curva, porque ele tem colateral, ele entrega um yield maior, ele serve de buffer para você no momento de oscilação do mercado. Então, falando das classes de ativos, eu viria lá. Então, renda fixa plain vanilla, um crédito corporativo, pelo amor de Deus, temos que voltar a fazer crédito estruturado, tá? Garantia, fiança, projetos bem feitos, bem montados. Depois disso, a gente vai lá para a renda variável, tem que ter participações em ações. Gente, nós temos um passivo de longo prazo. Eu sei, o regulador vem na gente, tira foto 31/12 e pergunta por que ganhou ou perdeu dinheiro. Eu sei que isso dói. Mas o nosso passivo é de longo prazo, a nossa missão é de longo prazo. Sendo uma missão de longo prazo, o que gera riqueza no mundo são ações, gente. Ativo. Esse cara está gerando tecnologia, Nubank, está bombando, cresceu, NVIDIA aí. Não precisa ser startup, pode ser um banco, pode ser a Petrobras, pode ser a Vale, são coisas que estão gerando riqueza. Tem que ter no nosso portfólio também. E aí, por fim, como a gente falou, o estruturado. O estruturado ele pode ser tanto crédito quanto equity. Na parte de equity, gente, tem tanta oportunidade boa no Brasil de empresa precisando não só do capital para crescer, mas do know-how de uma gestora de private equity para poder ajudá-la a acessar o mercado de capitais, a fazer um M&A, a comprar um lateral e crescer. Setores que não têm representatividade na Bolsa. Poxa, sustentabilidade, né, Chica? Para pensar, transição climática, tanto de fazenda que dá para fazer aí, eólica, solar, transição de lixão, coisa que está contratado, o yield está contratado, o dividendo está contratado, é só uma questão de estruturação. Mas sim, ficamos com medo. Vou falar uma palavra aqui que eu falei que eu não ia falar, mas vou falar já porque está acabando. A Operação Greenfield deixou a gente com medo, eu sei. Sim, eu respondi, todo mundo respondeu. E cachorro mordido por cobra corre de salsicha. Mas, gente, é no melhor interesse do participante. Eu acho que as regras mudaram. A 4661, 4994, a revisão que está vindo, resolução 23, ato regular de gestão, tudo isso está gerando conforto para que possamos tomar decisões, e não é oba-oba, é tomar decisões informadas, refletidas, debatidas pela equipe, diligenciadas. O alternativo tem um espaço muito grande. E aí a Chica falou bem, não é só no Brasil. Se não tem no Brasil, a gente pode acessar lá fora. O multimercado estruturado pela 4994, você vê só a cota. Então, você tem como dar um mandato para o gestor fazer essa alocação para você. Você consegue pegar essa parte do alternativo. Cara, para pensar, todo mundo fala de imóvel. Pô, eu posso investir em real estate lá nos Estados Unidos, cara. Assim, todos aqui estão no Instagram na vida que já receberam uma propaganda para você comprar uma casa em Orlando, investir num resort. Gente, está disponível. Dá para fazer. Tem produto para vir. Eu acho que é um cachimbo, deixou a boca torta, e a gente tem que fazer uma meia-culpa aqui do que foi feito no passado por falta de diligência, e agora que a gente tem hoje ferramental para fazer isso. Gente, entra lá no Uniabrap, tanto curso bom para você poder fazer e fazer um checklist, para você, a hora que você for fazer a sua recomendação de investimento para o seu conselho, gente, você vai colocar na lista, olha, tomei essa decisão por isso. Isso gera um conforto tão grande. Então, das classes de ativos,
normal, renda fixa, renda variável, mas o alternativo, que pena que chama alternativo para tudo, né, Chica? Porque podia ser um crédito estruturado, um private equity e um alocador alternativo, faz muita falta hoje na carteira de muita fundação. Tem muita fundação que sofre, e quando eu mostrei o gráfico do beta lá, vocês viram que o IBOV tem o beta com B, tem muita gente que apanha dos dois lados, não sabe por quê, é porque não diversificou e não abriu para essas outras classes. Ótimo ponto, Marco. Tem aí um puxão de orelha para a gente, não é nem feedback, mas que é super relevante, que a gente sempre acaba usando termos técnicos, e eu falo isso por mim também, a gente está sempre se corrigindo e acaba usando termos muito específicos da nossa indústria, né? Não é nem uma questão de ser técnico. E é um ótimo ponto. A gente falou muito, muito aqui sobre alfa e beta. Eu vou falar um pouquinho, Marcos, você me complementa, né? O beta é tudo que está ligado a uma escolha por uma classe de ativos. Então, por exemplo, se eu comprar ações do exterior e tiver exatamente o rendimento do meu benchmark, do índice de referência, que é o S&P 500, esse ano ele teria agregado muito retorno para o nosso portfólio. Eu vou até pegar aqui qual que está o número específico, que a gente está com a S&P 500 aí até a última sexta-feira, que é o dado que eu tenho fácil. O S&P 500 no ano sobre 33%. Contra o nosso CDI, que está 6,80, vale muito a pena investir no exterior nesse momento. Isso é o beta. Agora, entre os gestores que eu escolhi, eles foram capazes de superar esse benchmark, né? Então, a sua escolha de macroalocação é o que a gente chama de beta, o quanto a gente gera de retorno acima desse benchmark, dessa referência, é o alfa. E os ETFs são os instrumentos passivos, né? Aqueles que a gente compra e vão replicar o benchmark. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente pode comprar o BOVA11. Ele vai ser o mais próximo possível do retorno do Ibovespa. Então, lá fora, essa indústria de gestão passiva, ela é muito, muito profícua, né? Muito forte. Eu, inclusive, vou dar aí na semana que vem, dia 5 de setembro, não, na outra, uma aula na Uniabrap, falando de gestão de ativas e passivas. Então, eu estou com isso na minha cabeça, hein? Vale a pena. Depois eu compartilho e passo aqui com vocês no Summit também. É isso, Marco. Quer me complementar? Respondi aqui com conceito, mas eu mesma estava falando bastante disso. Mas é isso, perdão por usar os termos técnicos, mas é isso. Pensa que o beta, você está escolhendo qual categoria de corrida você quer ir, e o alfa é você escolher qual piloto você quer ir. E dentro dessa escolha de alfa e de beta, pensa que, é o que eu falei, né? Fórmula 1, Fórmula Indy e tudo mais. Então, pensa que nas classes de ativos de uma fundação, você tem lá o que é o mais tranquilo, que é a renda fixa, que tem que ser um ônibus andando devagar. Você vai ter alguma coisa que vai buscar um pouco mais de retorno, você já tem um carro esportivo. E aí, por fim, você tem um carro de corrida. Eu acho que esse é o beta. E só para puxar um gancho, tá, gente? A gente falou ali ainda agora de que talvez o alfa tenha ficado de fora, que o alfa é a geração de excesso de retorno. Essa, para mim, é a melhor colocação, né? Então, a Chica falou bem. Então, quem rendeu o IBOV rendeu o beta. Quem rendeu acima, excesso de retorno é o alfa. Ele tem que ser buscado, sim, tá? E ele tem que ser buscado com parcimônia, com calma, muito bem alocado. Mas a gente tem que lembrar que você não precisa selecionar sempre o melhor da classe. Eu lembro de ter essa discussão homérica quando eu estava em comitê de investimento na fundação que eu trabalhava, que o pessoal queria pegar o melhor. Gente, se você está na Fórmula 1, você é um dos melhores 22 do mundo. Então, quando você fizer um screening para selecionar um gestor para sua fundação, óbvio que você quer pegar o melhor, mas aplica os seus filtros primeiro, de pré-requisitos, cheque equipe-chave, track record, política de gestão de risco, pega toda aquela parte quali, porque não necessariamente você pegou o campeão da Fórmula 1, mas qualquer um que está ali vai entregar um retorno fantástico para o seu campeonato e para a chegada. Perfeito. É isso, perfeito, pessoal. Acho que estamos chegando aqui no nosso finalzinho.
respondemos as perguntas, mas sobrou alguma que a gente não viu aqui, por favor, nos avisem. Muitos elogios aqui no chat, podem passar para a gente repassa aqui para o contato do Marco Túlio também. É só pesquisar ele aí nas redes sociais e vocês acham ele hoje na Brunel, que pode dar muita assessoria nesse processo também. E eu acho que é isso. Ficamos por aqui. Marco, comentários finais aí. Não, só agradecer muito, agradecer o trabalho que vocês estão fazendo aí na TAG, agradecer o empenho que você tem, Chica, de poder ajudar a educar o pessoal. Eu saí de uma fundação grande e estou há algum tempo já falando com algumas fundações menores e eu sei da dor que ele sente pela responsabilidade que ele tem e é nosso trabalho ajudá-lo, entregar esse conteúdo. Então, comentário final é, gente, conta com a gente, procura, pergunta. Não tem, sim, não tem pergunta boba, não tem nada. A gente está aqui para ajudar, a ajudar a nossa indústria a crescer de investidor institucional do Brasil, o fundo de pensão crescer no Brasil e conta com a gente por longo prazo. E parabéns pela TAG, pelo evento. Imagina, a gente que agradece. Foi ótimo e atendeu super nossos objetivos. Obrigada a todos que participaram de novo. O próximo, bom, a gente compartilha com vocês as datas, porque eu não tenho aqui na minha cabeça. Mas obrigada a todo mundo que tem acompanhado aqui. 300 pessoas entraram, compartilhando conhecimento e trocando ideia com a gente. E é muito bom ter esse canal com vocês. Até breve, até daqui a um mês e nos próximos encontros aqui de conhecimento. Até já.